Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais um webcast do Mundo TI Brasil. Infelizmente está acabando a sessão de Hyper-V com o grande Ozanam. Ele vai estar fechando hoje essa sessão que a gente vem trazendo aí há um mês já, né, Ozanam? Mais de um mês. É um Falando mesmo. um mês, né? Falando só sobre Hyper-V, desde o início, a introdução, né? É, tudo, o switch virtual, o gerenciador, falou sobre réplica, falou sobre Discos. discos, isso, e agora Uhum. tá fechando com o Live Migration. Mas ele vai voltar com um assunto novo. E Ozanan, segue aí, meu amigo, dá a tua aula aí de Live Migration pra gente. E vamos lá, toca o barco. Beleza. Boa noite, pessoal. Então, como o Ney disse aí, a gente já está há um mês aí apresentando sobre o Hyper-V, né? E hoje vai estar fechando aí com Live Migration, né? Então, nós vimos todas essas aulas aí e hoje nós vamos fechar com Live Migration. Vou mostrar para vocês, falar um pouco da parte inicial teórica dele aí e, e assim finalizando com a parte prática, né? Então, como sempre eu faço, meu nome é Osanan Giovanni, sou professor analista de sistemas operacionais na empresa de tecnologia e agora atuo com o meu site e agora com as palestras e apresentações aí. Tá aí meus contatos, canal do YouTube, Twitter e os meus sites aí, ok? Então vamos iniciar aí. Só o slide passar aqui. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tá Tá. passando o slide, tá A gravação carregando. demorou aqui. Tá na primeira aí ainda, né? Isso, passa aí. Eu cliquei aqui e ainda não passou. Foi? Não, eu cliquei aqui e ele ainda tá pensando aqui. Vê se você consegue passar aí, cara. Eu tô vendo uma tela escrito Live Migration e dois bloquinhos amarelos à memória. Agora sim. Deixa eu voltar É, aqui agora e ele pra iniciou. frente. Foi? Deixa eu ver aqui. Isso foi. Então, pessoal, eu vou falar um pouco aqui só de algumas mudanças que entraram aí no Windows Server 2012 com o Live Migration, né? Vê se você consegue passar aí. Cliquei aqui e não foi ainda. Agora sim. Então você tem uma migração simultânea até, né? Então você pode ter múltiplas migrações simultâneas, né? Entre dois hosts, tá? Sem limite arbitrário. Então você consegue fazer essa migração simultânea de mais de uma máquina, né? De uma VM ao mesmo tempo, tá? O próximo aí. Migração enfileirada, então eu consigo ter uma migração de vários, como eu disse, ao mesmo tempo, e ele tem uma gestão de fila de migrações aí das VMs, tá? Então ele faz toda essa gestão aí agora. Storage Live Migration, então você pode mover os arquivos todos ou um só, da forma que você quiser da máquina virtual, sem afetar a disponibilidade dos serviços aí também, tá? Ele tem a integração com SMB 3.0, né, junto com Live Migration. Então, hoje você consegue fazer a utilização do SMB 3.0, o Live Migration, com ou sem o Hyper-V Cluster. Tá? E o compartilhamento sem o Live Migration. Então, você pode mover as máquinas virtuais entre os dois clusters, né?
ou não clusterizados os hosts sem ter maiores problemas, tá? Vamos passar aqui. Então, os cenários mais comuns do Live Migration aí. Normalmente a gente utiliza o Live Migration muito para teste de migração ao vivo, né? Teste do Live Migration. Então, você quer fazer o teste desse Live Migration, testar, entender o funcionamento dele, como é que vai ser a performance, você utiliza em ambiente de teste para depois levar em produção. E uma utilização muito feita aí no meio nosso aí é a manutenção programada em host. O que acontece? Você tem seus dois hosts com as suas máquinas virtuais em ambos, e eu preciso de fazer uma manutenção em um dos meus hosts. Então eu faço a migração ao vivo aí, né, o Live Migration, justamente para poder fazer essa manutenção aí e depois retorno com ele para lá. Deixa eu voltar aqui. Então, o que se atentar, né? Capacidade dos servidores. Então, se você tem dois hosts hoje e nesses dois hosts você tem que se atentar à capacidade, se eu tenho espaço para fazer o Live Migration, então tem essa questão também, tá? Continuar aqui. O pool de servidores, então dentro da capacidade de servidores que eu informei, tem a questão do pool de servidores, se atentar a isso. Se atentar se você tem recurso, se você tem CPU, memória, rede para poder fazer essa migração ao vivo, tá, gente? Não adianta eu só ter os dois hosts lá com as minhas máquinas virtuais e eu resolvo pegar uma máquina minha do host 1 e migrar ela ao vivo para o host 2 se eu não tenho recurso, tá? Então, no caso aí, eu tenho que ter o recurso livre para poder fazer esse tipo de migração. Atentar ao tráfego de rede para a sua migração aí. Então, fazer testes, monitorar, tá? A sua migração ao vivo aí. Por isso que a gente usa muito ambiente de teste para isso. Mas se for um ambiente de produção, você atentar aí ao tráfego de rede. Tempo de resposta dos servidores, né? Já puxando a parte do tráfego de rede, o tempo que um vai responder para o outro para fazer essa migração ao vivo aí, você tem que se atentar a isso. E caso você for utilizar mesmo o Live Migration, mesmo para testes, atentar ao firewall, tá? O firewall do Windows ou você desabilita, que não é uma melhor prática que a gente utiliza, né? Ou então adiciona essa porta 6600 para liberar o Live Migration, tá? Você poder fazer esse Live Migration. Você nem tá ouvindo bem? Sim, Osana. Só um minutinho. E tem a questão do acesso de ambos hosts no compartilhamento, tá, pessoal? Vocês vão ver que na prática que o Live Migration você tem a necessidade de ter a sua VM em um ambiente compartilhado para que os dois hosts consigam conversar e fazer essa migração. Então vocês vão ver aqui na prática como é que funciona isso aqui. Então, seguindo em frente aí. Então, o pessoal às vezes pergunta muito, pô, mas Live Migration é a alta disponibilidade, é o HA, que é o HA que a gente fala? Não, não é alta disponibilidade, tá? O Live Migration, ele é proativo e é você que atua, tá? Já aquela questão da falha e onde ele vai fazer a migração, entra a parte de alta disponibilidade. Então tem a diferença de um para outro. Você faz uma integração aí para ter esse ambiente de alta disponibilidade. Somente o Live Migration não é propriamente dito aquele failover lá, tá? Então vamos lá para o hands-on, né, pessoal? Vamos para a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona. Vou compartilhar minha tela aqui. Ok, né?
Aqui meu ambiente, pessoal, aqui é meu notebook, eu estou fazendo num ambiente virtualizado. Aqui, no caso, eu tenho o meu Active Directory, tá? Então, o Live Migration você utiliza do Active Directory. E tenho meus dois hosts aqui, simulando como se fosse meu host físico, tá? A única diferença que a gente vai ter no nosso ambiente aqui é que eu não vou conseguir ir startar as máquinas virtuais. Mas o Live Migration vocês vão conseguir ver aqui normalmente, tá? Então, abrindo aqui as minhas máquinas virtuais, eu vou deixar a tela menor aqui mesmo, para vocês verem as duas máquinas. Então, eu tenho o meu Hyper-V 1 e meu Hyper-V 2. Tem meus dois servidores aqui, tá? Já estão no meu domínio sns.corp. Então, eu já incluí os dois no domínio. E o que eu preciso para o meu Live Migration? Primeiramente, eu tenho que ter o meu Hyper-V em ambos, né? Lógico. E para utilizar o meu Hyper-V e fazer o Live Migration, eu vou precisar da minha ferramenta Failover Cluster Manager, tá? Então, quando você vai adicionar lá as roles e features, você vai vir aqui na sua feature. Vamos pegar aqui a máquina 1 aqui só para mostrar para vocês. E vou habilitar o Failover Clustering, tá? Eu já deixei ele instalado aqui, que eu não haveria necessidade de mostrar a instalação aqui. Então, eu tenho que estar instalado nos dois para eu poder trabalhar com Live Migration, tá? Então, daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele aí. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou criar minha máquina virtual aqui, normalmente. Vamos simular. Então, vamos colocar aqui, dar o nome dela de Live mesmo. Avanço. Vou colocar como geração 2 mesmo. Minha memória. E vou caminhar para não ficar pesado. Finalizar. Até aí tudo bem, né? Nós já vimos aí como é que faz a criação de uma máquina virtual. É o que eu falei para vocês, eu não vou conseguir startar ela aqui, tá? Então nós vamos manter com ela desligada. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Vocês viram na apresentação agora, eu falei que a gente tem que estar com ele em um ambiente compartilhado para que ambos os hosts consigam enxergar, né? Então eu tenho que ter isso aí. Ter isso aí certo para poder funcionar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como a minha máquina está no host 1 aqui, eu vou vir numa área dentro da minha máquina, né? Vou abrir aqui e vou criar uma pasta compartilhada. Então, vou dar o nome dela de Migration. Vou compartilhar ela aqui. Vou colocar como Everyone aqui mesmo. Leitura escrita. Compartilho ela. Então tem agora meu compartilhamento aqui. Vou na minha máquina 2 e vou confirmar se eu estou conseguindo enxergar esse compartilhamento na máquina 1. Então tá aqui, ó, Migration. Estou com o compartilhamento. Beleza? Então, dando prosseguimento. Vou voltar na minha máquina Hyper-V 1, a minha máquina virtual. O que eu vou fazer? Vocês viram que eu criei essa máquina no caminho padrão dela, né? Vocês viram no disco aqui, ó, ele está no meu caminho padrão, está dentro do meu Public Documents Hyper-V Virtual Hard Disk, né? Tem um live.hdx ali. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que jogar ele para o meu ambiente compartilhado. Como é que eu vou fazer isso? Botão direito, mover, move, né? Ele vai me dar a telinha de movimentação aí. Ele pergunta qual que é o tipo de movimentação que eu quero. Eu vou mover o disco, tá, pessoal? Eu vou mover meu Virtual Machine Store. A minha necessidade é desse disco para movimentação. Por quê? Os demais recursos, ela mesma cria na outra máquina, né? Então, avançar, vou movimentar toda a máquina virtual, os dados dela, um único local. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou mostrar isso no final, tá, pessoal? Mas só adiantando aqui. Se eu coloco
diretamente aqui a minha pasta Migration, o que vai acontecer? Quando eu tentar fazer a movimentação com Live Migration, desculpa pessoal, ele não vai identificar o caminho, ele não vai encontrar esse caminho. Então, eu não posso fazer assim. O que eu tenho que fazer? Tenho que colocar o mapeamento que eu criei. Então, SRV, VM01, vamos tentar procurar aqui, Migration. Então, tá lá, ó. Né? Ele já avaliou o espaço que tem e o tamanho do corrente, né? O local agora. Vou dar um avançar. Ele me mostra aqui, né? Para onde ele vai mandar. Tá tudo aqui. Então, meus snapshots, tá tudo aí. Se caso eu ter, né? Finish. Ele vai fazer a movimentação. Vocês viram aqui no status, né? Ele já moveu. Foi bem rápido ali. Se eu clicar nas configurações dele aqui agora, vocês vão ver que o caminho já mudou. Né? Ele já está com o caminho do mapeamento. Agora está certo. Agora eu consigo criar a minha estrutura de Live Migration funcionando. Beleza? Então vamos dar continuidade. Vamos ver lá na pasta. Como é que está na minha pasta? Então eu tenho minha pasta de snapshots, que agora eu não tenho, meu disco e a minha máquina com os meus arquivos XML, né, da máquina virtual. Então ele compartilhou isso tudo, joguei tudo numa pasta compartilhada, para que ele consiga fazer essa movimentação, tá? Agora, próximo passo, já estou com a minha máquina pronta, já fiz a movimentação para um ambiente compartilhado. O que eu vou fazer? Vou no meu Failover Cluster Manager. Né? Mostrando aqui do lado, não tem nada aqui ainda, né? Não tem alteração nenhuma. Então, voltando. Failover Cluster Manager. Para quem não conhece o Failover Cluster Manager, se você quiser validar a sua estrutura, se você tem como fazer a sua configuração de cluster, você tem a opção aqui, ó, validar configuração. Tá? Ele vai abrir uma ferramenta que ele faz a validação do seu ambiente, se ele está propício a fazer a clusterização, ou seja, eu fazer o Live Migration aqui. Então eu posso selecionar os servidores, tá? Então eu seleciono quais servidores que eu quero que ele valide. Vou colocar só um para mostrar para vocês aqui. Então, ele vai buscar esse servidor, entendeu ele, avançar. Posso pedir para rodar todos os testes ou somente um teste selecionado. Então aqui eu tenho as opções, ó. Configuração de Hyper-V, validar memória, rede, processador, as regras, storage, né? Eu tenho tudo aqui. Inventário, rede, storage também, consigo fazer a validação, configuração de sistema. Então ele faz uma validação para você, tá? Gera um relatório e te informa o que deve ser feito, né, para poder corrigir o que está faltando. Vou rodar só um teste aqui para mostrar para vocês. Então aí, ó, Next. Ele faz uma avaliação e gera um report aqui para vocês. Tá? Isso aqui é só um adendo que eu estou colocando para vocês conhecerem aqui. Ó. Então aqui, tá tudo ok. Né? Eu fiz só uma avaliação aqui, não mudou nada. Tá? Com certeza, com a avaliação completa, como é o meu ambiente, um ambiente de teste, vocês veriam diferença, sim, eu teria alguns erros. Tá, mas enfim, meu ambiente está certo, eu quero agora criar o meu meu Live Migration. Então, Create Cluster, na aba Actions aqui, na coluna Actions. Avançar. Ele me pede quais são os servidores que vão entrar nesse cluster meu. Então como eu tenho poucas máquinas aqui, eu vou buscar as máquinas. Então, SRVVM01 e 02, que é meus hosts de Hyper-V que vai entrar no meu Live Migration. Ele avalia um por um, vê se está certinho. Adicionou. Avançar me pede o nome do meu cluster. Né? Então ele me pediu o nome do cluster. Vou colocar o cluster como Live
Migration. E ele me pede um IP, né? Esse IP vai ser o IP do seu cluster, tá? É o IP que ele vai utilizar para o seu cluster que ele vai montar aqui agora. Então eu vou colocar um IP aqui. Então da minha range 192.168.0, eu coloquei o 013. Avanço. Opa. Não é válido, né, o nome. Foi até bom ter acontecido isso aqui. Vou juntar tudo. Não pode ter espaço, né? Por que não pode ter espaço? Vocês vão entender agora. Eles viram aqui, né? Live Migration. Vou entrar aqui, antes de terminar, vou entrar aqui no meu host e vou mostrar para vocês aqui no AD o que ele faz. Então, aqui, ó, aqui eu posso até finalizar. Deixa eu aproveitar que ele está abrindo. Eu posso até finalizar aqui, eu dar um next, ele já vai gerar. Eu vou mostrar para vocês o que ele faz. E aí, tudo bem, Sunny? Tá dando para ouvir, beleza? Tá sim, Osana. Pode seguir. Então vamos aguardar ele finalizar a criação aqui. Eu vou mostrar para vocês o que ele faz no meu controlador de domínio. Finalizou. Finalizou com alguns earnings aqui, que ele fala que não tem um disco de quórum, né? Que é o disco de quórum, para quem acompanhou na segunda-feira o Bernardes falando, o disco de quórum ele vai te ajudar na avaliação se o seu cluster está em funcionamento. Se caiu uma parte do seu cluster, esse disco de quórum ou compartilhamento vai fazer essa avaliação, né, e vai te informar, ó, se mantém, caiu o outro, o segundo que vai entrar, tá? Então, não é necessário ter ele aqui, mas ele te dá um warning aqui. No nosso caso, não vai ter. Então, ele vai aparecer já o meu cluster aqui. Eu vou entrar na minha outra máquina aqui, pessoal, que é o meu AD, para mostrar para vocês o que ele cria dentro do meu AD. Só para vocês entenderem o porquê o nome do meu cluster não pode ter espaço. Vou entrar nele aqui. Opa. Vamos abrir aqui o Server Manager. Aguardei ele abrir aqui. E no caso, pessoal, não precisava nem estar entrando no meu Active Directory. Eu podia estar gerenciando ele direto do outro servidor. Mas de qualquer forma, tudo bem. Vamos seguindo por aqui. Abrir meu usuário de computadores. Então eu vou aqui na minha aba ao computadores, né? Na minha pasta computadores. O que ele fez aqui? Ele cria um computador para o meu cluster, tá? Então toda vez que você cria um cluster, ele cria uma máquina aqui chamada com a descrição Failover Cluster Virtual Network Name Account. Ele criou uma conta de computador para essa gerência. Por isso que ele pediu o nome lá sem espaço e me pediu um IP, né? Que vai fazer a gerência, tá? Então seguindo aqui, vocês já podem ver que já tem o ambiente do meu cluster aqui agora. Se eu entrar em nós aqui, vocês vão ver que estão as duas máquinas. Então tá as duas máquinas up aqui para mim, né? Já consigo ver, tá? Se eu descer aqui um pouquinho, já vejo também o meu Live Migration com IP online aqui. Então o meu cluster tá ok, tá em funcionamento. Tá, Osana, mas e na máquina 2? Tá, na máquina 2, vamos abrir o meu Failover Cluster Manager. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Ele agora já tem o funcionamento correto em ambas. Tá? Ele vai abrir aqui o Live Migration. Mesma coisa. Meus nós estão funcionando certinho. Embaixo eu tenho a minha máquina da mesma forma. Tá? Então ele está em funcionamento. Tá, mas e no ambiente de gerenciamento? Mudou alguma coisa? Aparentemente não. Mas se eu entrar nas configurações da minha máquina... Opa, peraí. Hyper-V Settings, tá, pessoal? Não da máquina da VM, do host. As configurações dele, tem aqui, ó, Live Migration.
ele automaticamente já habilitou para mim o ambiente de migração, né? Ele já habilitou. Tá, ele está habilitado, eu poderia aqui usar uma credencial diferente, né? Não um Kerberos, no caso aqui. Eu poderia usar o Cred SSP. No caso nosso vai ser via Kerberos, certificado não. E a performance, né? A opção de configuração de performance. Eu vou usar TCP/IP mesmo. A mesma coisa eu tenho o meu segundo host. Tenho o meu Live Migration ativo. Eu posso também usar somente um IP para migração. No caso eu estou deixando qualquer um, né? Para migração ali. E tá a mesma coisa. Então ele já fez essa configuração. Tá? Ele automaticamente faz a configuração. Ok. Está terminado? Não, não está terminado ainda. Por enquanto eu só fiz o meu cluster. Tá? Só fiz a clusterização. Só que gera sempre uma dúvida. Tá, Osana? Quando eu faço o meu cluster, meu Live Migration, eu faço do host inteiro? Não. Não necessariamente você vai fazer do host inteiro. Você vai vir nas roles aqui e vai configurar a sua regra. Tá? O que você quer que ele faça? Então aqui, ó, alta disponibilidade. Né? Vou avançar. Eu tenho N formas de fazer a alta disponibilidade, só que eu quero a alta disponibilidade de máquinas virtuais. Né? Avançar. O que ele faz automaticamente? Ele já me lista quais as máquinas virtuais que eu tenho para me colocar como a minha alta disponibilidade, que no caso vai ser o Live Migration. Né? Então eu seleciono a máquina que eu quero, avanço novamente, ele agora vai configurar ela para mim. Vocês podem ver que ela já está lá. Ó. Resultado, sucesso. Né? Do lado de cá, vamos ver que ele já replica, tá certinho lá. Está terminado, minha configuração está terminada, tá? Conseguimos já configurar, está feita. Vocês podem ver que o owner do Nokia até o momento é o SRV VM01. Então quer dizer, a minha máquina virtual, a minha VM, está no meu 01. Vamos para as simulações agora. O que eu posso fazer? Botão direito em cima da máquina virtual. Se eu tivesse no ambiente físico aqui, eu poderia startar ela, né, conectar. Posso ver as configurações dela diretamente aqui, como se eu estivesse no meu ambiente de gerência. Tá? Gerenciar, tem a replicação, né, quem viu aí o Hyper-V réplica, por aqui você também consegue habilitar a replicação. É da mesma forma que eu ensinei. Tá? E aqui eu tenho a movimentação, meu Move. Né? Então eu tenho o Live Migration e o Quick Migration. Por que meu Live Migration aqui para mim não está habilitado? Porque a máquina não está ligada, tá? Como a máquina não está ligada, eu uso o Quick Migration, tá? Como é que vai funcionar? Eu posso pedir ele para utilizar a melhor opção possível do nó, ou então selecionar um nó. Tá? Vamos supor que você tem um cluster com mais de 2 hosts. Então, ele seleciona a melhor opção possível. Ele faz uma avaliação rápida, né, onde tem como ser enviada essa máquina, ser migrada ao vivo, e faz ela. Tá? No caso, eu vou selecionar o nó. Mas antes disso, vou deixar aberto aqui o Hyper-V para vocês da 2. Tá? Vou vir selecionar nó. Ele já me deu a opção do segundo, que é o único que eu tenho no momento, né? Vamos abrir um pouco mais aqui. Deixa eu cancelar aqui e descer um pouco mais para vocês verem dos dois lados o que está acontecendo. Deixa eu abrir mais aqui, vocês vão ver no status aqui, tá? Vamos voltar lá. Botão direito. Move. Vou no Quick. Selecionar o nó. Então, eu vou selecionar o 2 e dar um OK. Então, aqui, ó. Já está processando, sumiu de lá. Aqui já mudou para 2. Vamos ver na 2 aqui se vai mudar alguma coisa. Olha lá. Minha máquina virtual, ela foi migrada para o 2. Né? Então, a partir de agora, eu estou com a minha máquina
no segundo aqui. Mudou alguma coisa lá dentro? Vamos ver se mudou alguma coisa lá dentro. Não vai mudar o mapeamento. Então tá, pô, Zana, mas não vai mudar o mapeamento, o meu host 1 tá dando problema, e aí, vai ficar lá? Pois é, no nosso caso aqui é um ambiente de teste, né? Um ambiente de teste só com 2 máquinas. Eu poderia muito bem mover essa máquina minha virtual para outro servidor e deixar ela lá no outro servidor funcionando no host 1 e eu conseguiria migrar para o host 2. Daí você não teria problema em manter os dados num host que às vezes está dando problema e você quer tirar a sua máquina virtual de lá, tá? Beleza. Tá terminado? E se eu quiser voltar para 2? Eu posso vir tanto aqui na 2 quanto onde eu já estava. Mesma coisa, botão direito, mover, Quick Migration, selecionar nó ou melhor nó possível. Ele já tirou ele de lá e trouxe ele para cá. Pum, de volta. Ok? Então ele fez toda a alteração do jeito que eu pedi. Né? Vou mostrar para vocês agora o seguinte. Tá mil maravilhas, que ótimo, né? Funcionou tudo, beleza. Tá, mas vamos simular o que eu falei com vocês do erro lá. Então eu vou voltar aqui de novo. Não quero essa máquina aqui mais no meu nó, né? Vou pegar ela aqui, remover. Remover minha máquina. Beleza. Então aqui eu estou com o meu cluster criado, mas eu não estou com nenhuma máquina virtual, nenhuma VM dentro aqui como regra de Live Migration. Vou pegar essa máquina minha, vou remover ela, vou deletar ela e vou criar uma nova. Então vou criar uma máquina virtual. Vou colocar aqui como Live 02. Criar uma máquina normalmente. Opa, aqui. Finalizou. Vou lá na minha pasta que eu criei. Vou limpar isso aqui que é o meu antigo, né? A máquina que eu acabei de remover. Beleza, falei, né? Tenho que mover essa máquina com um mapeamento. Beleza, se por um acaso você está aqui, vai mover, ao invés de colocar o mapeamento, eu venho aqui e vou direto na minha pasta. Finalizo. Beleza, até aí tudo bem, né? Ele moveu pra lá, do jeito que eu quis. Tá, mas agora eu vou incluir essa máquina no meu Live Migration, no meu cluster, né? Vou lá, escolho ela, mesma coisa, tá? Mudou nada. Ok. Ele já deu um warning ali, ó, já mudou um pouco, né? Vamos ver o que está lá na máquina. Vamos pegar aqui. Vamos ver se está tudo certo, se mudou alguma coisa. Aqui, ó. Disk path C2.migration não é um path para storage no cluster, né? Então, aqui está falando que pode ser adicionado para o cluster. Tudo bem. Você pode adicionar ele para o cluster, mas não necessariamente vai funcionar, pelo que ele está dizendo. Tá, vamos manter. Não, para mim tá certo. Eu quero dessa forma e pronto. Vou lá agora e quero migrar ela para o outro lado, para a minha 2. Processor migrou para 2, né? Não, beleza. Está resolvido, já posso ficar despreocupado. Será mesmo? Cadê a minha máquina virtual aqui? Minha máquina virtual não apareceu aqui. E na 1, será que ele está lá ainda? Não. E agora? Tá, e se eu voltar? Será que ele deixa eu voltar pelo menos? Vamos voltar. Ufa, minha máquina voltou, né? Ótimo. Ainda bem. Tá, mas então quer dizer que não está dando certo. O que pode estar acontecendo? Você tem os eventos aqui do seu cluster, tá? Então no seu evento aqui você consegue ver o que está havendo. Então aqui eu vou abrir para vocês e mostrar, caso vocês pegarem esse tipo de erro, já sabem o que pode estar ocorrendo. Então ele vai te falar, tá?
o que teve falha, né? Aí aqui, ó, o sistema não pôde encontrar o caminho especificado. Então, se você pegar esse event ID aqui, 1069 de SUS Control Manager, do seu failover cluster, é justamente aquela questão do mapeamento que eu falei. Ele vai simular como se estivesse migrando, tá? Então, ele vai pegar aqui e vai fazer o seu migration sem problema, tá? Ele vai identificar como se estivesse fazendo, só que ele não vai mandar isso para lugar nenhum. Ele simplesmente tirou do seu Hyper-V Manager a máquina, tá? Simplesmente tirou ela. Então, deu esse problema, remove ela aqui, novamente, né? Opa, ó, já fiz besteira, tá vendo, né? Então aqui, ó, pô, perdi minha máquina. No momento eu perdi minha máquina. Eu teria que inspecionar novamente, né? Teria que adicionar a máquina aqui novamente. Precisaria importar minha máquina aqui novamente. Vamos ver se ele vai deixar importar. Então, machines. Será que ele vai importar? Não importa. Tá vendo? Então, o que que acontece? Eu tive problema, só que eu tirei da pasta do XML, né? E lá encontrou o XML. Ó. Então, ele pergunta se quer registrar. Vamos lá. E a máquina está de volta. Beleza? Então, tomar cuidado com isso. Então, o que que eu teria que fazer? Eu quero movimentar novamente, mas para o caminho que eu criei, né? SRV VM01, vamos ver se ele vai encontrar migration. Será que ele vai deixar eu fazer por mapeamento? Não deixa porque já existe, né? Então eu teria que pegar ele, perdão pessoal, vou criar uma outra pasta aqui só para acelerar o processo, vou mover ele para outra pasta. Você vai ter um trabalho um pouco maior aí, né? Vem aqui, new folder, avançar, finish. Poderia mover para essa pasta já compartilhada? Posso. Eu estou fazendo aqui um caminho mais difícil. Às vezes acontece muito de nós mesmos irem para um caminho mais complexo, né? Eu podia ter compartilhado aquela pasta. Mas enfim, vamos fazer. Já fiz lá, vou fazer de novo a movimentação. Quero movimentar para a mesma pasta. Não quero que ele use outra pasta para compartilhar. Não posso fazer isso. SRV, VM01. Tá aí meu caminho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não tem, né? Então aqui, ó. Para ficar mais organizado, eu vou limpar essa pasta aqui. E agora sim. Agora eu quero vir migration. Vamos ver. Migrou para dentro. Aí sim, eu venho no meu cluster e vou configurar novamente e ver se está tudo funcionando. Começou. Ele vai fazer. Já podem ver que sucesso, né? Não teve nenhum erro. Agora eu vou fazer o teste. Movimentar rápido, né? Quick Migration, migração rápida. Mudou, a VM2 está lá. Quer testar a volta? Vamos testar a volta. Selecionar possível. Tá aqui. Beleza, pessoal? Então tomem muito cuidado naquela parte da pasta compartilhada. Não adianta você pegar uma pasta, compartilhar ela e na hora de você movimentar a sua máquina virtual, você simplesmente colocar o caminho que a gente utiliza sem o mapeamento, né? Um caminho direto local da máquina. Coloquem o mapeamento sempre, tá? Sempre colocar o mapeamento dela aqui, ó. Senão não funciona. Beleza? Então, essa parte é isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, já podem ficar à vontade. Se o Ney já está vendo a apresentação aí. Oi? A
apresentação já está aparecendo novamente? Tá, não. Peraí. Não, tá ainda não. Tá carregando? Não, né? Não. Então, vamos resolver aqui. A sua apresentação da Hyper-V? Oi? A sua apresentação. O seu PPT? É, eu tô voltando para ele. Ele vai aparecer aí agora. Pronto. Ele voltou no início, né? Uhum. Aí vamos voltar aqui. Então, pessoal, a parte de Live Migration, muitas vezes vocês não conheciam, às vezes ouviam falar muito disso. Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Se alguém tiver dúvida aí agora é a hora, pessoal. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade aí. Agora acho que não teve nenhuma, né, Sunei? Não, por enquanto não teve não. Vamos esperar mais um minutinho, se ninguém botar nada a gente finaliza. Eu pulo o slide aqui que eu tenho Tá. só mais alguma coisinha pra falar. Já não do tema. Acho que ficou bem explicado hoje, né? Ficou bem explicadinho, passo a passo, né? Ficou muito bom, cara. Oi? Ficou muito bom, ficou pequeno e objetivo. Eu gostei demais. Até um troubleshoot aí já pro pessoal. É, já deu um bônus. Então, pessoal, se não tiver mais dúvidas... Olha lá, Rodrigo Maldonado, Zana, como ficaria se eu tivesse uma rede exclusiva para fazer live migration? Se eu tivesse uma rede exclusiva para fazer o live migration... Então você... Oi? Tá conseguindo ver aí a pergunta? Eu entrei aqui agora. Daniel Bessa, intra-cluster. O Daniel, você respondeu ou você tá perguntando, Daniel? O Daniel tá respondendo, né? Bem, pelo que eu acho, Maldonado, você precisa ter... vai botar no teu servidor físico uma placa de rede dedicada. Isso. E quando você for montar o cluster, você define aquelas placas de rede como sendo a que faz parte do cluster. Eu até ali na hora da configuração é só você setar isso lá. Né? Você tem que colocar a placa de rede lá e mostrar isso para ele, senão você não consegue fazer. Não tem problema. Ok, Rodrigo? Tá respondido ou ainda não? Sem dúvida. Daniel Besso, que intra-cluster, o que é? Mas, por exemplo, eu precisaria ter duas sub-redes, 92681 e 2, ou apenas um virtual switch. Ali no caso, o Maldonado, você consegue ter um switch virtual ali sim, tá? Você tendo apenas o 2V virtual switch ali, você consegue fazer. Mas no caso, você tem que ter essa ligação lá de comunicação de um com o outro, né? Você tem que ter algo aí no meio para comunicar. Mas, Zanã, como o processo de migração do failover no failover cluster, não é? Uhum. O failover cluster usa recurso físico somente, não é? Isso. Ou não? Isso. O switch virtual é da VM, não é? É da VM, é do Hyper-V. Tá confundindo, confundi aqui. Não é só recurso físico mesmo. Tá assim eu digo, pois caso fosse duas sub-redes, eu preciso de um router ou um switch L3. No caso ali é recurso físico. Eu confundi a questão do virtual switch aí. No caso ali, como é recurso físico, aí é fisicamente mesmo. Não vai adiantar a parte do virtual switch, não. Eu não sei nem se tem como. Tem como fazer isso? Agora eu me fiquei na dúvida. Tá falando em outra estrutura de rede? Por exemplo, quando a gente sobe o failover cluster, a gente vai e dedica uma placa de rede só para cluster, dedica uma placa de rede só para storage, tá? Mas aí quando você for fazer a live migration, ele vai usar a placa do cluster, né?
Não tem como fazer só o Isso. Live Migration em uma placa de rede específica. Não. Não, né? Será Não. que foi isso que ele perguntou? Foi isso, Maldonado? É isso que eu tô tentando entender aqui. Se é isso mesmo. Maldonado? Abandonado? Abandonado? É que ali no caso, no caso ele vai usar a placa de rede para o cluster, né? Isso aí é físico mesmo. O Maldonado tá falando que travou. Já Maldonado, voltei. a gente estava perguntando aqui a você, que a gente estava pensando melhor, como o Live Migration é um recurso físico do servidor do host, né? Não da É o VM. cluster, né? É, o cluster. O cluster, quem faz a Live Migration é o cluster. E o cluster é feito por hosts físicos. E então, lá quando você sobe o cluster, você tem como definir quais placas de rede vão fazer parte do cluster ou não. Só Isso. que depois que você definiu a placa de rede que vai fazer parte do cluster, eu não sei se tem como você definir assim, ó, eu tô com o meu cluster funcionando, mas eu quero que somente quando fizer uma live migration ele não use essa placa do cluster, use uma outra. Eu acho que não tem como. É, não, você tem que ter definido isso já, né? Não vai conseguir mexer nisso depois. Fazer mudanças, né? E ali no caso, na network lá, de cara ele já me impede, né? Então, ele pede a placa que vai subir o cluster, não é isso? Isso. Uhum. Então, mas o que eu acho que o Maldonado perguntou é que depois que você já definiu a placa de rede que vai subir o cluster, se tem como fazer uma live migration por uma rede diferente, separada da do cluster. É, A parte, eu acho que não. Você já definiu não. aquela placa já é dedicada pro Ah, cluster. se você Então ela fechou faz seu tudo. cluster, se você fechou seu cluster e já tá pronto, você não consegue fazer não. Não consegue mudar isso não. Eu também acho que é isso. É. Se eu entendi. Foi essa a tua pergunta, Maldonado? Ou travou de novo? O que você pode fazer é criar um outro cluster e fazer a integração entre eles, né? Você consegue comunicar. Ele falou, então, acho que tem, pois eu li sobre o Uhum. assunto, as melhores práticas é separar. Ou seja, uma comunicação para storage e uma para migration. Então, Maldonado, quando você sobe o cluster, você define qual placa de rede vai falar com storage e qual placa de rede são as placas internas do cluster de Live Migration. Isso. Isso você define na hora que você está subindo o cluster. Tá cortando seu name. É a minha internet. Não, mas eu entendi o que ele quis dizer agora. Só que você tem que definir isso no cluster. Isso. A definição. Eu entendi o das melhores práticas, o Maldonado. Só que você tem que definir isso na hora da definição do seu cluster. Depois do cluster estar de pé, você não tem como falar assim, O eu cluster quero não vai criar uma modificar. rede aqui e mandar essa live migration somente por essa rede. Não. A live migration vai sair pelas placas de rede que foram pré-configuradas quando subiu o failover. Porque inclusive, ele já te pede as sub-redes ali em tudo, né? Então, você não vai conseguir Até modificar isso porque se depois. você modificar isso, o teu cluster meio que vai parar. Vai É, dar um monte de erro. ele vai tentar, ele teria, né, tentar atrelar isso aí e não vai conseguir. É o que o Senei falou, vai parar mesmo. Mas as melhores práticas, igual você falou, Maldonado, é isso aí mesmo, isso aí é separado, né? Você não vai ter utilização de uma com a outra. Tem que estar separado mesmo. Melhores práticas, cara, em relação a cluster, o seu cluster com storage é separação mesmo. Tem que estar separado mesmo. Você não pode estar numa rede idêntica. É o mesmo caso de que eu estava conversando com o Anderson Vinícius esses dias. Eu tenho uma estrutura lá hoje que eu tenho o meu servidor de backup com uma storage e uma library. Eu teria que ter essa divisão, o que não foi feito lá na empresa, né? Estou tendo problema com isso. É o mesmo caso aqui. Até porque você vai acabar gerando concorrência aí no tráfego, né? Concorda, né? Oi? Sim, sim, Concorda? concordo, concordo.
Daniel. Se concordar pra falar também. Não, tranquilo. Qual o benefício de validar um cluster? Rapaz, ele só fica ativo se você validar ele. Ah, né? Tá falando da validação inicial do cluster. É aquela opção que eu coloquei, validação de configuração. Vocês estão no bate-papo agora? Não, ainda não. A gente vai parar a Ah, gravação, a minha gente faz. pergunta não tá aparecendo aqui, não. Agora apareceu. Pois é, Daniel, o benefício de validação do cluster, ele faz uma avaliação, uma varredura inteira nos seus servidores que vão entrar no cluster, se eles estão aptos a você criar o cluster ou se ele está faltando alguma coisa, né? Igual eu fiz a validação ali, eu fiz a validação só de um tópico. Se eu tivesse feito a validação completa, ele ia me gerar um monte de warning e até mesmo erro, tá? No caso ali, erro não vai ter, né? porque. Isso, por causa da estrutura, que minha estrutura é uma estrutura De lab. virtual de lab, não vai funcionar. Mas eu consegui criar, só que ele ia me gerar os warnings ali. Um exemplo disso ali que você viu é o do disco de quórum, né? Ele não me atrapalhou para utilizar. Eu posso fazer. Só que ele está me avisando, falou, ó, tá faltando aí, às vezes seria necessário, né? Na verdade, não, se não validar, não tem suporte da Microsoft. No caso de suporte aí, Maldonado, isso é fato, né? Se não validar, não tem um suporte. Mas você consegue fazer, né? Se você validar, ô Daniel, você vai ter suporte da Microsoft para o seu cluster aí. A Microsoft, ela pede para fazer essa validação, tá? A prática dela aí, ela pede para que seja feita toda a validação. É igual o caso de qualquer ferramenta que você utilize. Você faz aquele passo a passo lá, depois disso, eles partem para a próxima aí de mais algum problema que pode ocorrer, né? Então, se você não validar, a Microsoft também não, como diz, não vai botar a mão no fogo aí, né? Algo mais, hein? Respondido, Daniel, Maldonado? Acho que não tem mais nada não. Só voltar no conteúdo aqui então, Samir. Tá. Só para finalizar aqui, eu pus uns próximos passos aqui da minha parte que eu queria falar para o pessoal. Amanhã tem, para quem não sabe, eu pus julho, mas amanhã eu vou estar falando no Quintas da TI, né? Seria em julho, mas é amanhã, sobre as novidades do Microsoft Hyper-V Server 2016. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar falando das novidades que está vindo por aí, fazendo um comparativo do que tem hoje com o que está para chegar aí. Em agosto tem o MS Weekend, eu fui convidado, né, para poder palestrar no Microsoft Weekend aí, no MS Weekend, e vou estar falando um pouquinho lá de migração das suas máquinas virtuais com Hyper-V para o Azure e vice-versa. Então, vou mostrar uma forma prática e fácil aí de como é que vai ser feito isso. E fui convidado para outubro no CONA-CIV, né, o Congresso Nacional de Segurança, Infraestrutura e Virtualização aí também. Então, eu vou estar nesses eventos aí, junto com, sempre falando aí da turma aí dos colegas do Mundo TI Brasil, né, tá sempre me ajudando, vou estar nesses eventos aí. Beleza? Beleza, Zanã. Tá famoso, hein? Muito obrigado. Cara, é tudo graças a vocês aí e você mais do que ninguém, né? Você nem sabe, o pessoal, a turma aí sabe que eu tô buscando ajudar mesmo o pessoal e tô podendo fazer isso até mesmo nos eventos aí agora. Resposta errada. Feliz por isso. Isso aí é mérito teu, meu amigo. O Mundo TI só te dá a oportunidade de aparecer, mas o mérito conquistado, os convites são o que você apresenta. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Espero te ver em breve aqui, tá? Prepara um assunto bem bacana, bem exclusivo, bem Mundo TI Brasil. Pensa aí, um exclusivo aí, pra gente, né? gente poder soltar aqui no Mundo TI Brasil. Somos Mundo TI aí, né? É isso aí.
Vou fechar aqui, vou parar a gravação. Vai ter sorteio, ô Zanan? Pois é, para quem ficou aí, né, vai ter um sorteio aí hoje, né? Então, Nós beleza. vamos ter um voucher aí para sortear. Então vão ter 7 participando, né? Tirando eu e Isso, você, são 17 isso. participando. Vou parar a Legal. gravação aqui, pessoal. E aí a gente vai fazer esse sorteio. E vou liberar o microfone e o Instant Messenger. Obrigado a todo mundo aí por ter ficado com a gente nesse dia de jogo do Brasil aí. Que o futebol para o país, mas para vocês que são dedicados estão aqui. Eu sei que a maioria está com a TV ligada assistindo o jogo, mas obrigado. Obrigado por estarem aqui. E fiquem ligados aí na nossa página no Facebook, nossos canais, no Twitter, no LinkedIn. É, Curta a gente para que a gente consiga continuar trazendo esse trabalho para a comunidade técnica e ajudando vocês. Beleza? Fiquem ligados lá que nós vamos postar a próxima palestra do Alexandre Prado, que não pôde participar ontem, que vai ser sobre backup com Data Protection Manager e, e o Azure. Tá? A gente vai marcar uma nova data para ele e fiquem ligados lá também que a gente vai lançar a agenda para o mês que vem, para outro e para outra, que a gente já está preparando as artes e agendando aqui. É, Pessoal, não sei se vocês conhecem, eu vou liberar aqui. Lá no site do Mundo TI Brasil, lá em cima nos links tem um link chamado Grupos, que a gente está criando grupos de Skype por assunto. Se interessa alguém entrar nos grupos lá, quiser indicar, para dar essa força para a gente crescer, essa comunidade técnica, a gente agradece. Vamos fechar aqui. Isso Boa aí. noite, pessoal. Muito obrigado aí por terem ficado assistindo esse cast. Muito obrigado, Zanan, por essa sessão de Hyper-V que você proporcionou pra gente aí durante esse mais de um mês aí. Espero te ver logo de volta. Falou? Com certeza. E fico feliz por ter tido essa oportunidade aí, Silvio. Obrigado mesmo. Então tá bom, Valeu. pessoal. Até a próxima. Valeu!